Olá, galerinha, graça e paz, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como passaram essa semana? A gente está aqui hoje para mais um Devocional Kids da Igreja Metodista em Tremembé. É uma alegria e um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje mais uma vez, né? Para a gente mais uma vez louvar a Deus juntos, buscar o Senhor, ouvir uma história, né? Aprender um pouco mais da palavra de Deus. É um prazer a gente estar junto mais uma vez aqui. E antes da gente começar, eu queria convidar você a mandar esse vídeo para outras pessoas, para amigos seus, para algum amiguinho, às vezes algum colega da escola, algum parente que você tem. Compartilhe esse link do YouTube com essa pessoa para que ela também seja abençoada, para que ela também louve a Deus junto com a gente. Se você não fizer isso hoje, esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, você pode fazer isso durante a semana, quantas vezes você quiser e vários dias o vídeo está disponível. Então compartilhe esse link para que mais pessoas sejam abençoadas também. Amém? Para a gente começar, vamos orar então? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos aí na sua casa. Vamos lá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai de amor, nosso Deus querido, nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia em que o Senhor nos dá vida, por mais um dia em que o Senhor está conosco, ó Deus. Nós queremos louvar a Ti, ó Deus, engrandecer o Teu nome, reconhecer que só o Senhor merece todo louvor, toda adoração, ó Pai, e pedir a Tua bênção para esse momento de devocional, ó Deus, para esse momento de estudo da Tua palavra, de louvor a Ti, que o Senhor esteja conosco nas nossas casas, que em cada lar onde tem uma criança, um adulto assistindo esse vídeo, que possa ser abençoado pela Tua presença, Senhor. Essa é a nossa oração e o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Agora então é hora do momento de louvor. Louve o Senhor com alegria aí na sua casa. Vamos louvar ao Senhor então. O cântico que a gente vai cantar hoje, crianças, ele tem muito a ver com a nossa história, que a gente vai ouvir já já. É um cântico de louvor ao Senhor. Então que a gente possa louvar ao Senhor mesmo com sinceridade. A gente vai aprender já já sobre o louvor. E esse cântico ele vai falar que toda a criação louva ao Senhor, que as aves do céu louvam ao Senhor, que as flores, né, que os animais no campo louvam ao Senhor. Toda a criação de Deus louva a Ele. Então que a gente possa também cantar e louvar ao Senhor com todo o nosso coração nessa hora. Amém? Vamos lá então. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, mais uma vez. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o
nosso Deus, o único digno de louvor e de adoração, amém? Vamos agora então para a nossa história de hoje, preste bastante atenção, crianças. Agora, crianças, então é a hora da nossa história. Vamos lá então aprender um pouco mais da palavra de Deus? A gente começou uma nova série de lições, né? A gente já está aprendendo um pouquinho nos últimos domingos sobre o livro de Salmos. A gente aprendeu algumas coisas bem interessantes, né? Por exemplo, algumas pessoas que escreveram o livro de Salmos, para que o livro de Salmos foi escrito. A gente já aprendeu algumas coisas bem interessantes. E agora a gente vai começar a aprender um pouco sobre alguns temas dos Salmos, do que os Salmos falam, né? Então o tema da nossa história, o título da nossa história de hoje é Salmos que tratam de louvor. Há vários salmos na Bíblia que falam de louvor, que louvam ao nome do Senhor. E é isso que a gente vai aprender um pouco hoje, né? Essa palavra louvor a gente ouve muito, né? Na igreja a gente ouve bastante, não é? Mas você aí na sua casa, vocês aí crianças, o que vocês acham que é o louvor mesmo, de verdade? O que vocês acham que ele é? Vocês acham que o louvor é apenas cantar a Deus? O que vocês acham? O louvor não é apenas cantar a Deus. A gente pode louvar a Deus quando a gente canta para Ele. A gente pode sim louvar ao Senhor dessa maneira. Só que a gente louva o Senhor também de outras maneiras. Não precisa ser apenas cantando uma música, né? Louvar a Deus significa reconhecer que Deus é bom e que Ele faz coisas boas. Então a gente pode louvar a Deus cantando, como eu já disse, mas a gente também pode louvar a Deus orando, quando a gente está falando com Ele, através de palavras. A gente pode louvar a Deus no nosso dia a dia, através das nossas atitudes, de coisas que a gente faz. Então não precisa ser só através da música. A música também é um louvor a Deus. Mas a gente também pode louvar a Deus de outras maneiras, né? O louvor a Deus é nós reconhecermos que Ele é bom e que Ele faz coisas boas. Então isso é louvar a Deus. Então a gente, para falar do nosso tema de hoje, a gente vai ler um salmo de louvor. Então eu convido você aí na sua casa, se você tem uma Bíblia, você abrir ela, ou então pede ajuda para o seu pai, para sua mãe, para algum adulto que está aí com você. Se você não puder ler agora e quiser ler depois, mas se você tem, né, uma Bíblia, e não perca essa oportunidade de ler esse salmo e de aprender um pouco mais a palavra de Deus. Então a gente vai ler agora um salmo de louvor, é o Salmo 150. É o último salmo da Bíblia, crianças. A Bíblia, é o último salmo da Bíblia, isso mesmo, tá certo. A Bíblia tem 150 salmos, né? O livro de Salmos tem 150 salmos e a gente vai ler agora o último, o de número 150. Então vamos lá. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Amém! Glória a Deus! É um salmo de louvor ao nome do Senhor. Que salmo precioso! E a gente aprende algumas coisas com esse salmo. Vamos ver agora quais são essas coisas que a gente aprende? Primeira lição que a gente tira com esse salmo é: a quem louvar? Então, logo no início desse salmo, né, no versículo 1, fala assim: aleluia, louvai a Deus. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui no início desse salmo é a quem nós devemos louvar? A Deus. Só Deus é digno de
todo louvor. E por que a gente louva a Deus? A gente louva a Deus pelo quê, né? Que a gente louva a Deus? A gente louva a Deus pela sua bondade, a gente louva a Deus por aquilo que Ele fez, a gente louva a Deus pela nossa família que Ele nos permitiu ter, a gente louva a Deus porque a cada dia Ele nos dá o alimento, a gente louva a Deus pelas coisas belas que Ele criou, pela natureza, pelo ar que a gente respira. Tudo isso é motivo da gente louvar a Deus. E o único que merece todo louvor é o Senhor Deus. Então a quem nós louvamos? Ao único que é digno, só a Deus. Amém? Segunda lição que a gente tira do Salmo 150. Onde louvar? No versículo 1 também fala isso. O versículo fala, né? Louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Então louvai a Deus aonde que fala ali? No seu santuário. O que é o santuário? Santuário, crianças, nada mais é do que a igreja, do que o templo, né? A gente vai à igreja para a gente louvar a Deus todos juntos, né? Então, Deus se alegra quando a gente vai à igreja com o coração desejando louvar a Ele. Mas também, crianças, a gente pode louvar a Deus em outros lugares. A gente vai à igreja para louvar a Deus, mas a gente também pode louvar a Deus em qualquer lugar. Para a gente louvar a Deus, não depende do lugar que a gente está, depende do nosso coração. Se o nosso coração está alegre, tá reconhecendo a bondade de Deus, está grato ao Senhor, então a gente vai louvar a Deus em qualquer lugar. A gente não precisa de um lugar específico para louvar a Deus. Mas o que o Salmo 150 está falando? Que Deus se alegra quando nós vamos à igreja para louvar a Ele em conjunto, né? Em comunidade. A gente encontra os irmãos, louva o Senhor todos juntos. Nesse tempo agora que a gente está passando de pandemia, a gente não tá podendo ir na igreja, né? Tá sendo um tempo difícil e a gente sente falta de estar na igreja, todo mundo junto, louvando ao Senhor. A gente crê que esse momento vai passar, a gente sabe que vai passar e a gente vai voltar a estar todos juntos para louvar ao Senhor. Mas enquanto a gente ainda não pode ir à igreja, a gente louva ao Senhor das nossas casas, né? Você tá me assistindo aí da sua casa. A gente participa do culto das nossas casas, mas a gente não deixa de louvar ao Senhor. Amém? E a terceira lição que o Salmo 150 nos ensina é como que louvar? Ou então, como, né, louvar? Esse salmo, não sei se você prestou atenção aí, criança, ele fala umas palavras meio diferentes, né? Eu fui lendo aí, eu não sei se você foi reparando. Na verdade, esses nomes diferentes que tem no Salmo 150 são instrumentos musicais que eram utilizados na época que os salmos foram escritos. Então, a pessoa que escreveu esse salmo, o Salmo número 150, ela estava falando para louvar ao Senhor com vários instrumentos. Ela foi falando ali o nome de vários instrumentos. Isso significa que a gente pode louvar ao Senhor com a maneira que a gente quiser, né? Da maneira que nós quisermos, nós podemos utilizar várias ferramentas para a gente louvar o Senhor. Eu vou falar para você bem rapidinho alguns instrumentos, vou mostrar para você o desenho dos instrumentos que foram citados no Salmo 150. Lá no Salmo 150 fala: louvai ao Senhor com trombeta. Ó, essa é uma trombeta. Você já deve ter visto alguma trombeta na sua vida, não é, crianças? Ó, essa é uma trombeta. Então, o Salmo fala, né? Louvai o Senhor com trombeta. Outro instrumento que é falado aí no Salmo de número 150 é o saltério. Saltério é um instrumento diferente, né? Acho que esse você nunca deve ter visto. Eu também nunca vi um saltério. Saltério é um instrumento de cordas. Eu não sei se dá pra ver, ó, que tem várias cordas aqui. Então, louvai o Senhor com saltério. Mais um instrumento, a harpa. Louvai o Senhor com harpa. Hoje em dia, as harpas são um pouquinho diferentes, né? A gente vê harpas hoje que são bem grandes, né? A pessoa vai dedilhando. Essa aqui é uma harpa um pouco menor, mas também é um instrumento de cordas. Outro instrumento que fala no Salmo, louvai o Senhor com adufes. Aduf, crianças, ele é um instrumento muito parecido com o pandeiro, né? De hoje em dia, você já deve ter visto algum pandeiro aí. Então, o aduf é um instrumento parecido
bem semelhante aí ao pandeiro. Outro instrumento que tem no Salmo, a flauta, louvai o Senhor com flauta. A flauta já é mais conhecido, né? É um instrumento aí de sopro. Então, louvai o Senhor com flautas. E o último instrumento, louvai o Senhor com címbalos. Esse já é mais diferente, né? O símbolo, crianças, não sei se dá para ver aí, são dois pratos, ó, um prato embaixo e um prato em cima. Então, conforme eles vão batendo aí um no outro, vai fazendo um som também, né? Também era um instrumento musical muito utilizado na época aí que os salmos foram escritos. Então, às vezes a gente lê, né, algumas coisas meio diferentes assim na Bíblia, não sabe o que significa, né? Mas tudo tem uma razão. Esses instrumentos foram citados aqui porque eram instrumentos musicais utilizados na época em que o salmo foi escrito. E na verdade o salmista está falando, use o que você puder para louvar ao Senhor. Louve o Senhor verdadeiramente. Hoje os instrumentos que a gente tem na igreja são um pouquinho diferentes, né? Mas a gente tem instrumentos na igreja também, não é? Fala aí alguns que você lembra, alguns instrumentos que tem aí que são usados na igreja. Isso mesmo, a gente tem aí o teclado, em algumas igrejas tem piano, tem violão, tem guitarra, tem contrabaixo, tem um que as crianças gostam muito, que é a bateria, né? Tem vários instrumentos aí utilizados na igreja hoje em dia, são instrumentos diferentes dos de antigamente, mas também são instrumentos utilizados para louvar ao Senhor. Então, com isso a gente vê o quê? Com o que eu vou louvar o Senhor? Não importa com o que você vai louvar o Senhor, pode ser com o instrumento que for, pode ser com a sua voz, né? Pode ser com as suas palavras, mas o importante é que você louve o Senhor de todo o seu coração, com realmente verdade, com sinceridade. E aí, crianças, o último versículo do Salmos 150, para a gente fechar os aprendizados aí que a gente tira desse salmo, vamos ler novamente. Salmo 150, o versículo 6, fala assim: todo ser que respire, louve ao Senhor. Aleluia! Crianças, vocês estão respirando aí na casa de vocês? Você está respirando? Vamos ver se você está respirando. Puxa bem fundo aí, vamos lá. Inspira, agora expira. Ó, se você fez isso aí na sua casa, então eu acho que você está respirando. Então, se você está respirando, o que a Bíblia fala? Todo ser que respire, louve ao Senhor. Se você está respirando, você não tem motivo para não louvar ao Senhor. Você só está respirando aí hoje porque o Senhor te dá a vida. O Senhor nos deu a vida. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui hoje. Então, a gente tem muitos e muitos motivos para louvar o nome do Senhor. Que a gente possa aprender a praticar isso na nossa vida todos os dias, crianças. Que você todos os dias tenha palavras de louvor ao Senhor, reconhecendo que Ele é bom, reconhecendo que Ele faz coisas boas, reconhecendo que Ele nos ama e que Ele cuida de cada um de nós. Que a gente possa sempre ter o coração agradecido a Deus, que a gente possa sempre buscar realmente a presença do Senhor e estar todos os dias das nossas vidas louvando ao Senhor, reconhecendo que só Ele merece todo louvor e toda adoração. Amém, crianças? A gente vai orar para encerrar esse tempo de história de hoje, mas que você guarde isso aí no seu coração. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Às vezes acontecem algumas coisas tristes na nossa vida, algumas coisas difíceis, mas mesmo assim, Deus continua sendo digno de todo louvor, de toda adoração. Muitas coisas acontecem no dia a dia, mas isso não muda quem Deus é. Deus continua sendo Deus e continua sendo o único digno de todo louvor. Então que o Senhor possa encher o seu coração de alegria e que você possa ter o coração transbordando de vontade de louvar a Ele. Amém? Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos e diga palavras de louvor ao Senhor aí na sua casa. Amém? Senhor, nós engrandecemos a Ti, ó Pai. Te agradecemos por esse tempo de meditação na Tua Palavra. Te agradecemos por aquilo que pudemos aprender hoje.
que o Teu Espírito Santo continue falando e ministrando aos nossos corações, ao coração de cada um que ouviu essa palavra, Senhor, que nós tenhamos o coração sempre grato a Ti e sempre tenhamos palavras de louvor a Ti, que a gente sempre reconheça que o Senhor merece todo o louvor em qualquer momento, em qualquer circunstância, que o nosso coração esteja rendido a Ti em todos os momentos e que a Tua alegria possa realmente brotar, ó Deus, no nosso coração e que nós sejamos testemunhas do Teu amor, ó Pai, que nós sejamos testemunhas de quem o Senhor é, por onde nós passarmos, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glórias a Deus. E agora, então, antes da gente acabar esse devocional de hoje, nós vamos falar da nossa atividade do dia. Presta bastante atenção aí. Vamos falar agora, então, da nossa atividade do dia, crianças. Pega aí na sua casa a atividade do culto 4. Essa aqui é a atividade de hoje, ó, culto 4. Então você já sabe, atividade em família, faz com alguém aí da sua casa. Essa atividade, crianças, você tem que ter prestado atenção na história que a gente acabou de falar. Lembra que eu falei para vocês de vários instrumentos musicais que são citados lá no Salmo 150? São instrumentos que hoje a gente não conhece muito bem, mas que na época dos Salmos eles foram utilizados, né? Então aqui, ó, a gente tem o desenho de todos esses instrumentos e aqui tem o nome. Você vai ter que ligar o instrumento com o nome certinho, que é o nome aí desse instrumento. Se você achar que tá meio difícil, não lembrar muito bem, volta ao vídeo lá na nossa história para você relembrar aí o nome do instrumento com o desenho, tá bom? Essa é a nossa atividade aí de hoje. Então, crianças, nós estamos terminando mais um Devocional Kids. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, que você continue tendo aí vontade e desejo de aprender mais de Deus, de buscar mais a presença de Deus e que você, lembra da nossa história de hoje, que você sempre tenha o coração aí disposto a louvar o Senhor. Lembre-se que o louvor tem que ser sincero, então quando a gente louva o Senhor, a gente fala daquilo que está no nosso coração, a gente fala de como a gente se sente com relação ao nosso Deus. Que você possa louvar ao Senhor em todos os momentos da sua vida, amém? Que Deus abençoe você, você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus e até domingo que vem. Tchau!